Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série aqui do canal, lendo toda a obra do escritor Fyodor Dostoiévski. No vídeo de hoje nós vamos falar da segunda obra, que é esse livro aqui, O Duplo, publicado depois do livro Gente Pobre, que já tem o livro aqui no canal. Foi a primeira obra publicada do autor. E caso você queira conferir a playlist, é só clicar no link que está na descrição e você vai ser direcionado. Então, nós estamos aqui na segunda obra publicada, que inclusive foi publicado no mesmo ano em que saiu Gente Pobre, 1846. Foi apenas questões de 2 semanas o autor também publicou esse livro. E conforme a gente viu no primeiro vídeo, essa primeira obra do Dostoiévski foi muito aclamada pela crítica daquela época, né? O Dostoiévski, ele acabou ficando famoso, virou um escritor famoso da noite para o dia, devido às ótimas críticas que ele recebeu, principalmente ali do principal crítico da Rússia naquela época, o Belinsky. Já nesse livro aqui, O Duplo, infelizmente o autor não teve a mesma receptividade. Como a gente tinha conversado sobre Gente Pobre, esses grandes elogios que o Dostoiévski recebeu foi justamente por ele ter escrito no formato, né, na forma, nos moldes ali do realismo, do naturalismo que vigorava ali naquela época e que os críticos da época, os principais, principalmente Belinsky, eram adeptos. Essa questão aí da denúncia social, né? Uma literatura muito mais voltada ali à parte social e a denúncias, a protestos. Aqui não. Aqui o Dostoiévski, ele vai tratar muito mais da parte psicológica, a parte de patologias psicológicas, confusões mentais. Então a gente vê aí que ele tomou um rumo muito diferente. Como eu havia falado no primeiro vídeo, essa forma que o Fyodor Dostoiévski escreveu Gente Pobre foi uma forma proposital, então nem era um estilo próprio dele. Ele fez naqueles moldes de uma forma proposital. Já aqui, ele já começa a revelar o seu próprio estilo, a sua própria personalidade, os temas que vão permear ali a vida dele até o fim da sua escrita, certo? Até ali, o seu último romance, que é Os Irmãos Karamazov. Então, aqui ele vai tratar sobre a questão de doenças mentais, sobre a questão da duplicidade, que era algo muito importante na vida, nos estudos do próprio autor. Ele mesmo considerava que ele possuía uma personalidade dupla, né? Até aqui, no final dessa minha edição, até é importante frisar, eu li o livro por essa edição aqui da editora 34, maravilhosa, com tradução do Paulo Bezerra. E ao final, a gente tem aqui um pós-fácil, né, digamos assim, do autor, do tradutor, perdão. E aqui, nesse pós-fácil do tradutor, a gente vai ter essa discussão acerca dessa questão da duplicidade, da importância desse tema da duplicidade para o autor. E a gente vê que ele mesmo se considerava como portador dessa duplicidade, né? Na verdade, ele acreditava que todo mundo, todos os seres humanos, eles têm em si uma duplicidade na sua personalidade. E, em especial, o próprio Dostoiévski, ele tinha isso com mais força, né? Ele conseguia identificar isso nele de uma forma mais forte. Inclusive, aqui no pós-fácil do Paulo Bezerra, ele coloca o que seria essa duplicidade para o Dostoiévski, né? Ele vai falar o seguinte, que a duplicidade, ela seria como um estado liminar do psiquismo humano, em que qualquer aceitação é uma espécie de negação, e qualquer negação confirma com a aceitação. Ela põe a consciência do protagonista no movimento pendular, entre a aceitação e a recusa, a consciência, né, a própria consciência ou ao julgamento do outro, numa atitude às vezes desesperada para afirmar sua própria consciência. Então, essa duplicidade ela vai se revelar principalmente quando o personagem, a pessoa, ela tem que decidir
se ela faz aquilo, se ela toma uma determinada atitude por si, pela sua própria consciência, ou em vista do julgamento dos outros. E essa questão da duplicidade, ela vai permear aí muitas obras do autor, principalmente os principais romances. A gente vai ver ali a criação de muitos personagens em que um é o duplo do outro. Isso é muito interessante. Mas então, enfim, vamos falar agora da história do duplo. A gente acompanha a história do Sr. Goliadkin. Não sei se é assim que se fala, mas eu chamo ele de Sr. Goli, certo? Que é mais fácil, tá? Até para você ler, flui melhor. Então, aqui a gente vai acompanhar a história do Sr. Goli. O Sr. Goli, ele mais uma vez, em um livro do Dostoiévski, a gente vai ver a história de um funcionário público. Então, ele é um funcionário público dos mais baixos ali patamares na Rússia. Ele mora ali em Petersburgo também, assim como a história do Gente Pobre se passa em Petersburgo. Aqui a gente também vai ter esse mesmo local. E no começo do livro, isso é uma importante coisa a se falar, a gente vai tendo um entendimento ali dos fatos do livro de uma forma não cronológica. Então, muitas coisas que a gente vê no início, a gente só vai entender no final. Mas de uma forma aqui cronológica, a gente vai começar a ver o Sr. Goli se preparando para um encontro, certo? Se preparando para um encontro com uma pessoa especial, não um encontro, um jantar ou algo do tipo. Mas ele ia pedir a mão de uma moça em casamento, né? Ele se considerava ali pretendente a casamento de uma moça muito importante ali da sociedade de Petersburgo. Essa moça seria a Clara, e ela é a filha de um importante funcionário público, esse sim, dos mais altos patamares ali da cidade. Só que a grande questão é que o Sr. Goli, ele se considera um pretendente, né? Ele tem uma carência muito grande nessa questão social, e a gente vai ver isso por todo o livro. Ele vai como se autoconvidar para uma festa, para um jantar que vai ocorrer, para um baile, e ele vai se considerar convidado e pretendente a pedir a mão da moça em casamento. E aí a gente vê ali uma cena em que ele vai em várias lojas e ele já está pensando ali na casa, né? Na casa dos dois, então ele vai separar móveis, separar essas coisas de casa mesmo. E é engraçado que sempre quando o vendedor ele perguntava sobre o dinheiro, né? Ele dizia, não, isso daí vai ficar para a oportunidade adequada. Então, ele só fazia separar ali e não pagava, deixava separado até porque ele não tinha certeza se realmente ela ia aceitar, né, se casar com ele. E aí, ele se prepara todo, fica todo pomposo para ir para esse baile. Ele aluga uma carruagem ali caríssima que não está ali adequada para a situação econômica do Sr. Goli. E os trajes, ele veste o criado que ele tem de uma forma muito pomposa e tudo mais. Até ele acaba se encontrando com o chefe de repartição onde ele trabalha, e esse chefe fica surpreso, né? Como ele está exibindo ali um poder aquisitivo que ele na realidade não tem. E ele chega nessa festa, acaba que não deixam ele entrar. Por quê? Porque ele não foi convidado, né? Ele se considerou convidado, principalmente porque o pai dessa garota, ele já tinha sido um benfeitor dele. Não é falado no livro o que ele fez, né? Pelo Sr. Goli, mas alguma coisa ele fez e o Sr. Goli, ele achava que, por conta disso, ele estaria ali dentro do meio social. Mas ele não é nem convidado para esse baile. Não deixam ele entrar e ele acaba se escondendo ali nos recantos lá da casa onde estava acontecendo esse baile e acaba entrando ali de penetra. Ocorre ali uma cena onde ele passa uma vergonha descomunal, né? Ele acaba pedindo para dançar com a Clara e ela, com muito medo, até acaba aceitando, e ele vai e faz passos ali totalmente desengonçados, o que acaba fazendo com que joguem ele para fora da casa. E nessa atitude de desespero, ele acaba correndo ali pela cidade, tá nevando, o tempo tá complicado, e nesse meio tempo em que ele está correndo para chegar na casa dele, ele acaba visualizando ali uma figura esquisita que tá acompanhando ele. Então ele sente que ele tá sendo acompanhado
E ele começa a olhar, a perceber isso, e até então ele não consegue ver quem seria essa pessoa. Até que em um dado momento ele acaba se deparando frente a frente com essa pessoa, com esse homem que estava ali o acompanhando nessa caminhada. E quem era essa pessoa? Era justamente o seu duplo. Então ele dá de cara com ele e ele vê que é exatamente igual a ele. As mesmas roupas, é a mesma aparência, e eles não trocam uma palavra. Essa pessoa dá as costas e sai correndo, e ele sai atrás. Até que ele vê que essa pessoa está indo para onde? Para a casa dele. E aí eles entram e vai ter ali o encontro realmente face a face, e onde eles vão conversar. Aqui no livro a gente vai ter as expressões, né? O senhor Gole primeiro e o senhor Gole segundo. O primeiro seria aí o senhor Gole mesmo, o senhor Gole verdadeiro. E o senhor Gole segundo, esse duplo dele. Eles começam a conversar e até fazem ali uma amizade. Eles começam a comer juntos, mesmo ali numa situação de pobreza que o senhor Gole tem, que mal ele tem para se sustentar, e o senhor Gole segundo acaba pedindo para ele proteção. Ele acaba falando da história de vida dele, que ele já passou por muitas coisas difíceis, ele não tem a quem recorrer, e ele pede como que um teto para o senhor Gole primeiro, o que o senhor Gole primeiro acaba aceitando e deixa ele dormir aquela noite com ele. Mas o que acontece é que, apesar dessa noite em que eles se tornam ali bons amigos, no livro a gente consegue ver até essa mudança na linguagem do senhor Gole. A gente vê que primeiro ele tem ali uma linguagem muito forçada, muito introspectiva, e quando ele se encontra com o senhor Gole II, que eles passam a noite ali conversando, ele tem aí essa mudança de linguagem, ele fica mais leve, ele fica mais extrovertido. Só que a partir do segundo dia isso muda, né? O senhor Gole, ele vai para o trabalho, o senhor Gole primeiro, e o duplo dele acaba chegando. E aí o que acontece? Ele tem um choque. O homem já é igual a mim e ele ainda vem para o mesmo trabalho que eu. Isso não pode ser verdade, né? E aí ele fica muito surpreso porque as pessoas que estão ao redor dele, os colegas de trabalho, eles tratam aquilo na maior naturalidade. Ele acaba descobrindo que eles têm o mesmo nome, eles têm o mesmo sobrenome, as mesmas origens, e ele foi contratado ali para exercer basicamente a mesma função que o senhor Gole. E aí ele começa a achar que isso é artimanha, estão tramando com ele. Durante o livro a gente vê muito essa questão do senhor Gole falando que os inimigos dele estão tramando algo. Principalmente por conta dessa Clara. A Clara, ela tem outro pretendente, né, que o senhor Gole acha que é o seu rival, que ele é o sobrinho de um dos chefes ali da repartição. E aí ele acaba tendo como que rivais todos aqueles que estão do lado daquele pretendente, o Vladimir. Então ele sempre acha que eles estão tramando algo ali contra ele, principalmente depois da noite humilhante que ele teve, do que ele passou de humilhação naquele baile, né? E aí a gente tem o desenrolar da história. O que mais predomina durante o livro é a situação do senhor Gole II tentando prejudicar a todo custo o senhor Gole I. E qual é a forma que ele usa, né? Quais são as artimanhas que ele usa para prejudicar o senhor Gole? Aos poucos ele vai conquistando ali as pessoas daquela repartição. A gente vê desde o início do livro que o senhor Gole, ele tem uma necessidade extrema da questão social. Logo no início do livro, antes do senhor Gole ir para o baile, ele inclusive conversa com o médico dele. E esse médico, ele diz o seguinte, que ele recomenda que ele aumente a sua vida social, que ele saia mais, ele tenha mais contato com as pessoas e que não seja inimigo da garrafa, né? Não seja inimigo da bebida. Então, o remédio que o médico sugere para o senhor Gole é justamente aumentar a vida social dele. Então, aí é onde a gente tem até um primeiro contato de que ele tem ali uma doença psicológica, tem ali uma questão mental. E por isso o médico receitou esse medicamento, digamos assim. E a gente verifica que o senhor Gole, ele tem essa dificuldade
de relações sociais, principalmente em relação ao meio que ele está inserido e por ele ser um baixo funcionário público, né? Então, ele não está ali no meio social em que ele gostaria de estar, né? Não, onde estão as pessoas mais importantes. E ele vai ter sempre essa carência. E o senhor Gole II, ele vai agir justamente aí. Ele vai conquistar através de bajulação, segundo o senhor Gole I, né? Ele vai bajular muito aqueles funcionários públicos e vai conseguir a amizade deles. Então, muitas vezes o senhor Gole I vai ver ele em situações que nunca ele imaginaria, em lugares que somente essas pessoas da alta sociedade, esses funcionários com a patente maior, eles estariam ali fazendo reuniões, em jantares, e o senhor Gole II, por meio das suas bajulações, vai conseguir adentrar nesse meio social e nesses locais onde o senhor Gole I gostaria de estar. E, além disso, o senhor Gole II ele vai utilizar coisas que o senhor Gole I falou para ele durante a noite que eles passaram juntos, como, por exemplo, que eles iriam armar ali coisas para os inimigos dele, e ele acaba utilizando isso contra o senhor Gole I. Então, a gente percebe que é como se o senhor Gole I, ele tivesse imaginando, ele tivesse convivendo com uma pessoa que tem justamente as características que ele tem, as características mas que ele busca esconder. Dentro aqui do pós-fácil do senhor Paulo Bezerra, a gente vê que ele coloca que o senhor Gole, ele criou essa personalidade dentro da imaginação dele justamente como fruto dessa solidão social que ele tinha, né? Então, é como se pela necessidade de ele socializar com alguém, de conversar, justamente nessa noite em que ele foi humilhado dentro desse baile, ele foi realmente excluído daquele meio social, da vida social, então ele cria esse outro personagem, que é justamente como ele. Então, na primeira noite, eles têm ali uma certa socialização, né? Ele tem ali um afastamento da solidão. Porém, o senhor Gole, ele tem essa característica de se sentir muito perseguido. Então, ele se sente tão perseguido, mas tão perseguido, que ele vai começar a ser perseguido até por esse personagem que ele criou. Até por ele mesmo, digamos. E aí, no desenrolar da história, a gente vai ver muitas cartas sendo trocadas pelo senhor Gole I. Ele manda o criado dele deixar cartas para outras pessoas. O senhor Gole I recebe aí, supostamente, uma carta da própria Clara, pedindo para que ele vá buscar ela. E aí ele fica nesse impasse. A gente muitas vezes, inclusive, não tem a certeza se ele realmente quer a Clara porque ele gosta dela, ele ama ela, ou se foi também somente uma forma que ele achou de adentrar naquele meio social em que ele queria, se casando com a Clara, né? Então tem todo esse questionamento. No meio das trocas dessas cartas, a gente fica perdido, a gente não consegue saber. Será se isso é verdade? Será se esse homem não enlouqueceu? E a gente fica aí no meio dessa confusão mental do senhor Gole. A gente vai estar dentro desse livro, a gente vai estar profundamente imergido no pensamento, na confusão do senhor Gole, na confusão mental dele. Até que em um dado momento, no final do livro, que é um final bem complicado, né? A gente demora a entender. Quando ele finalmente conseguiu ali que as pessoas olhassem, que aquele círculo social que ele tanto queria pertencer, quando finalmente essas pessoas olham para ele, reparam, e ele segura ali na mão do chefe de repartição, da sua excelência, e ele se sente ali incluído naquele meio social, chega o médico dele, que é aquele que ele conversa no começo do livro, pega ele pelo braço, leva para dentro de uma carruagem e vai acontecer essa seguinte cena aqui, que é a cena final do livro. De repente, ele ficou petrificado, no caso o senhor Gole. No escuro, fitavam-no 2 olhos de fogo, e esses 2 olhos brilhavam com uma alegria funesta, diabólica. Não é Christian Ivanovich, no caso o médico é o Christian.
Quem é? Ou é ele? É ele, é Christian. Só que não um antigo, mas outro Christian. É um Christian terrível. E aí ele vai dizer, Christian, eu parece que não é nada, Christian. Esboçou nosso herói com timidez e tremor, desejando com docilidade e resignação abrandar ao menos um pouquinho o terrível Christian. O senhor vai receber do Estado casa com aquecimento e uma criada, o que não merece. Isso diz o Christian, né, para o senhor Gole, que ele vai receber do Estado uma casa com aquecimento e uma criada e que ele não mereceria isso. Eu interpretei como se ele estivesse indo ali para o manicômio da vida, né? Nosso herói, no caso o senhor Gole, deu um grito e elevou as mãos à cabeça. Ai dele, há muito tempo previra isso. Então esse é o final do livro duplo. É um final bem impactante. Então a gente interpreta, pelo menos eu interpretei que realmente o senhor Gole, ele enlouqueceu com essa mania de perseguição, com esse desejo muito grande de pertencer ali a uma vida social. Então a gente vê que a confusão mental do senhor Gole, ela vai ser motivada pelo estado patológico mesmo ali, um estado de doença mental, mas também muito por conta do meio em que ele está inserido, né? Um meio que joga fora as pessoas que são mais pobres, que estão em um status social mais abaixo, que condena essas pessoas à solidão social. E esse meio, unido a esse estado patológico da mente do senhor Gole, vai causar essa confusão em que ele vai chegar a esse ponto de criar um personagem para nutrir essa necessidade de presença. Esse personagem ele vai se virar contra o senhor Gole justamente por conta dessa mania de perseguição que ele tem. E no final das contas resta a loucura, né? Ele vai ser mandado aí para um manicômio, na minha opinião, ou um lugar desse tipo. Então é basicamente isso. Sobre as minhas impressões do livro, eu gostei. Em relação ao Gente Pobre, eu achei esse livro aqui melhor. Aqui a gente já consegue ver mais um Dostoiévski. Por mais que eu tenha gostado bastante do livro Gente Pobre, esse livro aqui me parece mais próximo de quem virou realmente o Dostoiévski nos seus principais romances, né? No romance Crime e Castigo, nos Irmãos Karamazov, que eu já li, mas que vou reler para poder trazer os vídeos para essa série, certo? Então, esse livro aqui, ele se aproxima mais de quem era realmente o Dostoiévski. O final é um final impactante. Esse livro aqui, ele toca muito em temas da questão da psicologia, da questão da confusão mental, das patologias psicológicas. Eu acredito que vale muito a pena ler e acompanhar essa série do canal, lendo juntos, acompanhando esse debate. Caso você tenha alguma sugestão, não esqueça de colocar nos comentários, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!